Bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos. Quanto mais pessoas conscientes da doutrina espírita, mais pessoas conscientes de si mesmo, porque somos todos espíritos. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix e você vai poder colaborar com as obras assistenciais da nossa casa e com a nossa manutenção. E no nosso comunidade do WhatsApp tem muitos assuntos espíritas para você, inclusive muita biografia, que é importante os espíritas estudarem e conhecerem quem é quem no meio espírita. E qualquer dúvida, qualquer informação referente à nossa casa, você pode encontrar através do WhatsApp 13 98130 8408. E informando que este mês aqui, a nossa casa, ela ajuda no patrocínio de peças de teatro espírita. E esse mês aqui no Palácio das Artes nós vamos ter a peça de teatro Abigail, Paulo e Estevão, que é uma peça de teatro que é através de um livro psicografado por Chico Xavier, que conta a história de Paulo de Tarso. E também, além dos ingressos com desconto, que você pode adquirir, inclusive pagando no cartão de crédito na nossa casa, nós estamos promovendo uma rifa de 2 ingressos, um par de ingressos também aqui na nossa casa, que você pode adquirir online. Então, se inscreva no nosso canal, o nosso contato do WhatsApp é o 13 98130 8408. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: o que nós fazemos da nossa existência? As causas das nossas aflições. Nós achamos que quem causa aflição para nós são os outros. Nós pensamos que quem causa aflição para nós são os espíritos em desequilíbrio. Nós pensamos que quem causa aflição para nós é aqueles que acham que Deus é humano, é o próprio Deus, porque ele é um Deus de temor, ao invés de ser um Deus de amor, que Jesus nos traz e a doutrina espírita reafirma. Mas essas pessoas estão longe do autoconhecimento, que é o próprio ensinamento da doutrina nos explica, né? Se nós sabemos que nós temos pessoas na sociedade que estão em desequilíbrio, encarnados e desencarnados, e que é uma escolha minha conviver com essas pessoas ou apenas auxiliá-las, nós nos ajudamos, auxiliamos, mas não nos envolvemos. Porque a pior coisa que tem é a gente atravancar a nossa evolução vivendo a vida do outro e nos tornando aflitos por causa da dor do outro. A encarnação do outro pertence ao outro. A nossa encarnação pertence a nós mesmos. Nós não podemos mudar a vida do outro, como Jesus também nunca mudou a vida de ninguém. É só pegar a história de Públio Lentulus, né? Públio Lentulus, Jesus chegou para ele e disse para que ele o seguisse. Ele não quis seguir Jesus, preferiu o caminho da dor, sofreu durante muitas encarnações, até vir encarnações remotas já ligadas ao cristianismo, na última encarnação como padre Manuel da Nóbrega e depois desencarnado na figura de Emmanuel. Precisava ter sofrido tudo que ele sofreu? Não, mas foi uma escolha. A causa das aflições é do próprio espírito, encarnado ou desencarnado. O que nós podemos fazer é orientar, falar, olha, esse é o caminho, é como a casa espírita fala. A nossa casa, e cada casa tem o seu método de trabalho. Olha, participe do nosso grupo do WhatsApp, veja as nossas divulgações, assista nossos vídeos, se transforme, se melhore, estude, se conheça. Mas a pessoa acha que estudou 2, 3 anos de espiritismo, não precisa estudar mais, porque ela já sabe tudo. Então ela está perdida no mundo de provas e expiações, porque ela deveria já estar no mundo já feliz. Porque ela já sabe tudo, apesar de que nem os habitantes de mundos felizes sabem tudo, porque todos precisam estar estudando constantemente e aprimorando o seu conhecimento. Então, quando nós temos a humildade de aprender, nós temos a humildade de saber como Sócrates falava, eu só sei que nada sei. E ele foi considerado o maior gênio da humanidade por essa frase.
Então, quando nós nos tornamos humildes, nós vamos entendendo a importância da nossa existência e a importância de nós não causarmos aflições para nós. E como nós causamos aflições? É a mesma coisa. Aquela pessoa que tem um compromisso às 8 horas da manhã, ela acorda às 7h30. E depois sai todo esbaforido, todo nervoso, quer correr no trânsito, quer que o transporte coletivo chegue rápido ou que o trânsito escoa mais rápido, mas ela poderia, por disciplina que o Espiritismo nos ensina, acordar mais cedo, umas 2 horas mais cedo, tomar seu café da manhã, fazer sua higiene matinal tranquilamente e com calma no local que ela tem que ir, no compromisso que ela tem que ir. Mas não, ela causa a sua própria aflição. E depois ela põe a culpa nos outros. No trânsito, no transporte coletivo que demora, no outro carro que demora, que está quebrado na frente dele, e vai colocando a culpa nos outros de uma coisa que ela mesma criou para si. E assim é no dia a dia. Quantas vezes nós temos coisas para fazer e nós deixamos para o último momento? É a mesma coisa o pagamento de um boleto. Às vezes a pessoa não quer pagar pela internet, ela quer ir no banco. Ela tem o dinheiro para aquele boleto que chegou hoje para ela. O boleto vence daqui a 5 ou 10 dias. O dinheiro não vai mudar em nada na conta dela nesses 5 ou 10 dias. Ela deixa para o último minuto, para o último segundo para ir no banco. E chega e reclama da fila, que está cheio de gente, que ela tem compromisso, que está atrasada. E se tem algum problema no caixa que não consegue receber? Ela vai pagar juros? Porque quer? Por que já não se livra logo, já paga logo, já se é uma preocupação a menos no dia, se o dinheiro já está lá disponível para ela? Então nós somos os causadores das nossas aflições. Nós trazemos problemas para nós do nosso dia a dia. Quando nós somos resistentes ao tratamento espiritual, quando nós somos resistentes à disciplina tão ensinada no meio espírita, né? E tão pregada pelos espíritos já um pouco mais evoluídos, que não são espíritos puros, né? Como Dr. Fritz, que era o espírito amigo de Zé Arigó, Emmanuel, de Chico Xavier, Joana de Ângeles, de Divaldo, todos eles pregam a disciplina, a rigidez, não a dureza nas palavras, mas o comprometimento correto de quem quer seguir no bem e quem quer resolver as suas coisas. Agora nós vamos adiando as coisas, causando aflições para nós mesmos. Nós temos pessoas que nós temos contato, que são pessoas em desequilíbrio, que causam problema para si e, consequentemente, colocam nós em situações de saia justa. Nós estamos procurando isso. A doutrina espírita não fala em nenhum momento para nós ignorarmos as pessoas que estão em desequilíbrio, mas fala para nós não nos envolvermos. Nós podemos auxiliar, podemos socorrer, podemos chegar a elas e fazer com que elas se esclareçam, se coloquem no dia a dia e se melhorem cada vez mais, mas eu não preciso me envolver com o desequilíbrio. Porque se eu ajudo uma pessoa que está no buraco e desço com ela ao buraco, são os dois presos no buraco. O que a doutrina espírita nos ensina a fazer é o seguinte: tem uma pessoa que está no buraco, eu atiro a corda, fico do lado de fora. E oriento como ela pega a corda para eu puxá-la e ela sair do buraco, mas eu fico fora do buraco. É assim que acontece com a casa espírita. Imagine a casa espírita como a nossa casa aqui. Nossa casa trabalha 365 dias por ano. Não fecha no dia de Natal nem no dia de Ano Novo. Todos os dias é dia de atendimento fraterno, porque dor e obsessor não tiram férias. Então as pessoas vêm e relatam seus problemas. Imagina a gente se envolver com o problema de todo mundo que é relatado aqui. A gente não dorme, a gente não come, a gente não vive, a gente fica com olheira, a gente fica preocupado, a gente entra em parafuso. Então o que a gente tem que fazer é orientar a pessoa dentro do ensinamento espírita, que nós vamos adquirindo. Por isso os trabalhadores desta casa têm plena consciência de nunca parar de estudar. Quem parou de estudar não trabalha, né? Não tem esse negócio, estudou 4, 5 anos e parou e já sabe tudo, não precisa estudar mais nada. Então nós vamos estudando constantemente, enquanto estamos trabalhando. E mesmo quando voltarmos à dimensão espiritual,
que é uma dimensão paralela que nós estamos aqui, nós voltamos e também continuamos a aprender, continuamos a estudar. E isso vai fazer com que nós nos despertemos mais rápido e não nos envolvemos com a dor do outro. Porque a dor do outro é milenar, pertence a ele. Às vezes são compromissos históricos que ele fez com a sua consciência e nessa encarnação é o momento certo para ele reparar, para ele resgatar. Mas como ele não tem um entendimento que nós espíritas temos, ele acha que aquilo é sofrimento, que aquilo é castigo, que aquilo é dor. Mas para nós espíritas, tudo é aprendizado. Tudo tem um motivo de ser, tudo tem uma consequência, uma lógica naquilo que está acontecendo. E temos que tirar o melhor proveito em tudo que acontece conosco, de coisas positivas ou negativas. E é assim nós vamos evoluindo e vamos crescendo. Por isso nós temos que entender que as pessoas que são causadoras das suas aflições precisam, como Kardec nos ensina, chegar ao extremo da dor para que se acordem. É como tem história que a gente costuma contar aqui, que o Haroldo Dutra Dias costuma falar na palestra dele. Tinha um cachorro no posto de gasolina e chegou um carro para abastecer. E o dono do carro desceu, foi na loja de conveniência, demorou um pouco, comprou algumas coisas, depois voltou, pagou o frentista e chegou para o frentista e falou: por que o cachorro está uivando tanto assim? Aí o frentista chega para o dono do carro e fala: porque ele está deitado em cima de um prego. Aí o dono do carro fala: mas por que ele não levanta em cima do prego que ele está deitado? Aí o frentista fala: porque ainda não está doendo o suficiente. Isso é uma realidade. Tem pessoas que, infelizmente, a dor tem que ser o suficiente para ela acordar. Kardec nos ensina isso, nos ensinamentos da codificação. E em especial na Revista Espírita, que infelizmente poucas pessoas estudam, né? Então, nós sabemos que depende da pessoa. Se a pessoa quer despertar pela consciência, ela desperta. Se ela quer despertar pela dor, ela vai despertar pela dor. Ela vai chegar até o fundo do poço, como aconteceu com Emmanuel. De Públio Lentus até Emmanuel sofreu sem necessidade. Poderia ter acompanhado Jesus naquele momento e deixado o sofrimento de lado, mas ele optou pela dor. Então, muitos de nós optam pela dor. Principalmente nós, habitantes do mundo de provas e expiações. E ainda preferimos a dor do que o conhecimento, porque na dor sempre vou estar passando por vítima. Eu sempre vou estar passando por coitadinho. Eu sempre vou estar passando pelo injustiçado. Agora, quando eu me deparo com uma doutrina, que é a doutrina espírita, eu sei que eu sou herdeiro de mim mesmo. E sabendo que eu sou herdeiro de mim mesmo, tudo que eu estou passando é responsabilidade minha. Então eu amadureço espiritualmente. E ao amadurecer espiritualmente, eu vou tentando me corrigir. É claro que eu ainda não sou um espírito perfeito e preciso de um amparo de uma casa espírita que tenha ciência, filosofia e religião como tripé. Mas aí eu vou me ajustando, me auxiliando e fazendo com que cada vez mais eu entenda o porquê eu estou passando e como eu faço para sair daquela situação. E não vou me colocando como injustiçado, como uma pessoa que é vítima do mundo, vítima dos outros, vítima de Deus e deixando de lado a minha responsabilidade pelas minhas escolhas. Então é isso que acontece. É claro que quando eu tenho um pensamento da monoideia, eu vou chegando no fator obsessivo. Mas muitas pessoas chegam e falam: eu estou obsediado, como se ela fosse vítima. Ora, o maior responsável pela obsessão é o obsediado. Se ele não tivesse desequilíbrio, se ele não tivesse mau comportamento, se ele não tivesse maus pensamentos, se ele não tivesse uma má conduta, nenhum espírito em desequilíbrio se aproximaria dele. Por mais que as pessoas não tivessem uma boa sintonia com ele, a sintonia baixa nunca vai atingir uma sintonia elevada. Então, não adianta falar que nós somos vítimas. Nós passamos pelos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que é a monoideia, uma ideia única, que se nós não prestarmos atenção e não corrigirmos, nós vamos para
obsessão simples, né? Que é a monoideia. Vamos para a subjugação e para a fascinação, quer dizer, a fascinação eu me coloco como um superstar. Não adianta falarem nada para mim que eu não aceito. Qualquer coisa que é falada para mim, eu estou na arrogância, na prepotência, me sentindo superior a todos e não aceito o questionamento, orientação que é dada para mim. Isso é um passo para a subjugação, que é a obsessão simples, fascinação e subjugação, que é que faz com que o processo obsessivo se alargue e eu perco o controle de mim mesmo. Mas quem deu origem a isso fui eu. Eu sou responsável pela minha obsessão. Eu sou responsável pelas minhas aflições. Primeiro, se no momento da monoideia eu já tivesse como modificar o meu pensamento, substituindo o pensamento negativo por um pensamento positivo, eu estaria melhor. É melhor ligar o ventilador, não? Liga o ventilador. Eu já estaria melhor, né? Eu já estaria mais tranquilo. Então, aí eu não chegaria na fascinação e muito menos na subjugação. Mas é uma questão de autopreservação, de autoconhecimento, de eu entender dentro de mim as questões que me afligem. E com isso eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou ficando em paz comigo mesmo, me tornando um espírito maduro. Que é isso que o Espiritismo nos traz, é o amadurecimento do Espiritismo. Em nenhum momento você pega esses espíritos que eu citei, né? Joana de Ângeles, Chico Emmanuel e tantos outros, em nenhum momento eles tratam ninguém como coitado, nem Jesus tratou. Nunca Jesus ou qualquer um desses espíritos evoluídos trataram pessoas como coitado. Nunca tiveram dó, sempre tiveram compaixão, que é bem diferente de compaixão de dó. Na dó, eu coloco a pessoa como incapaz de resolver os seus problemas, incapaz de sair do chão e incapaz de se melhorar. E ela vai sempre depender de mim para alguma coisa, porque eu vou tratá-la como coitadinho. Na compaixão, não. Na compaixão eu socorro, ergo a pessoa, coloco ela de pé e ensino ela a caminhar por conta própria. Isso é compaixão. É isso que a doutrina espírita nos ensina, principalmente através de Emmanuel. Quando Emmanuel nos fala que a maior caridade que nós podemos fazer a um ser humano é dar a ele condição de não precisar receber caridade. Porque a pior coisa que tem é alguém depender da gente. Fisicamente, monetariamente, emocionalmente, em qualquer situação. Isso para o espírito que está na dependência. E aquele que incentiva essa dependência é um atraso evolutivo. Não vai acrescentar em nada na existência dele. Por isso a importância de nós termos dentro de nós o amadurecimento espiritual e passar esse amadurecimento para as pessoas. Se os desencarnados, que nós temos como modelo, que são Joana de Ângeles e Emmanuel e tantos outros, agem assim, por que nós encarnados não vamos agir? Por que nós encarnados vamos ter que afagar o erro? Por que nós encarnados vamos ter que passar a mão na cabeça daquele que está acomodado em berço esplêndido e não quer se reerguer, não quer se melhorar e não quer fazer nada por si? Nós mostramos o caminho, diariamente. Nós trabalhamos a nossa casa aqui com vários tipos de tratamento, desde o tratamento aos animais ao tratamento com pessoas com vício. E nós vamos sempre alertando. Todos os dias, aqueles que batem a nossa porta é alertado. Olha, se melhora, faça isso, se modifique, você tem a opção de frequentar aqui, você tem a opção de fazer o tratamento aqui, mas a gente não pode forçar a pessoa a se melhorar. A pessoa se melhora se ela quer. Claro que o tratamento à distância, é claro que também o auxílio à distância, para aqueles que realmente não podem vir, pode ajudar. Como a gente fala, as pessoas que pedem tratamento à distância têm duas situações. Aquela que é ajudada e aquela que não é. Porque os espíritos bons, eles não perdem tempo com quem não quer ser ajudado. Eles perdem tempo, eles destinam o tempo dele, que não é uma perda. Perda de tempo é para aqueles que não querem ser ajudados. Mas o de tempo deles é destinado àqueles que estão impossibilitados de vir receber o auxílio, por vários motivos, ou aqueles que têm algum impedimento, de alguma maneira. Então vamos supor, a Casa Espírita, a nossa Casa Espírita aqui, tem 6 palestras por semana, inclusive no sábado e domingo.
A pessoa não pode vir em nenhuma delas. Não tem problema. Se ela não pode vir e realmente não pode vir, faz o tratamento à distância, sem a mensagem. Na quarta semana de mensagem é para quem está presencialmente, né? Então, a pessoa faz o tratamento à distância. Agora, realmente ela tem que estar impossibilitada. Ou por um processo obsessivo, que ela mesma se permitiu, ou por uma enfermidade do corpo físico, que não permita que ela venha, ou por um processo de pessoas envolvidas no vício, que também é um processo obsessivo também, que ela está sofrendo, né? Agora, a pessoa que fala, eu não posso ir na casa espírita fazer tratamento, mas ela vai para o shopping, ela vai para a praia, ela vai passear, ela vai visitar as lojas, não sei o quê. Você acha que algum espírito em sã consciência vai ajudar essa pessoa? Ele tem mais o que fazer, né? Nós estamos brincando com uma coisa séria. A gente pede auxílio e trata com brincadeira e com zombaria aqueles que querem fazer o trabalho sério. E é claro que o trabalho não vai vir. Eu tenho que merecer, como Jesus nos falava, batei e abri-se-vos-á. Eu tenho que bater na porta para a porta se abrir. A porta do céu, a porta da espiritualidade que nos socorre, não é porta de shopping que a gente fica parado e a porta se abre. Essa porta você precisa abrir, pegar na maçaneta e empurrar, senão ela não vai se abrir. Então nós temos que nos esforçar. É como a história do sábio. O sábio estava passando com seus discípulos por uma estrada e tinha um carro quebrado, atolado no lodo, que tinha chovido algumas horas antes. E essa pessoa prostrada do lado do carro, pedindo a Deus para ajudar o carro a sair do atoleiro. Os discípulos olharam para o sábio olhou para os discípulos crentes que o sábio iria mandar ajudar, o sábio olha para eles e fala, vamos em frente. Os discípulos não falaram nada, obedeceram o sábio, continuaram andando. Mas na frente a mesma situação, um outro carro atolado no atoleiro. Só que dessa vez o motorista xingava, empurrava o carro, botava madeira embaixo da roda para a roda não patinar, e ligava o carro, enxutava, empurrava, fazia de tudo para o carro sair do lugar. Os discípulos viraram para entre si, se olharam e comentaram baixinho entre si, esse aí muito menos o sábio vai mandar ajudar. Só que o sábio, como todo sábio, olhou para eles e falou, vamos ajudá-lo. Eles estranharam, mas foram lá e ajudaram o carro a sair do atoleiro. Ajudaram o dono desse carro. E, depois de ajudar, continuaram a andar. E o sábio na frente e os discípulos atrás. E os discípulos se entreolhando, conversando aquele disque baixinho. O sábio para a caravana e olha para trás e explica para os discípulos o seguinte. Aquele primeiro carro, a pessoa estava prostrada ao lado dos seus problemas, esperando que os outros o resolvessem. O segundo caso, aquele estava de uma maneira agressiva, errada e até mesmo desrespeitosa, mas tentava sair e resolver seus problemas. Por isso foi ajudado. E assim no mundo espiritual. Os desencarnados fazem a mesma coisa. Eles ajudam quem se esforça. Aquele que não quer se esforçar, que por preguiça, não recebe auxílio. Mas aqueles que não podem se esforçar por um envolvimento espiritual ou por algum problema de saúde física, mental, intelectual ou até disponibilidade profissional, porque o trabalho também faz parte da vida, do aprendizado, e às vezes a pessoa trabalha para sustentar a família e se sustentar e não tem tempo de vir ao tratamento espiritual. Não tem problema, mas ele está impedido por uma razão nobre. Agora, aquele que não quer por preguiça, não vai receber ajuda. Não adianta. Porque você acha que os espíritos que têm aprendizado como nós aqui, maiores, têm uma visão de vida maior do que nós temos aqui, eles vão perder o tempo dele fazendo isso? Por que Jesus, que é nosso modelo e guia, não perdeu tempo com Paulo de Tarso? Não perdeu tempo com Emmanuel? Se ele é nosso modelo e guia, por que ele não ficou chegando lá para Publio Lentulus e falava, Publio Lentulus, você vai sofrer muito até você se tornar na outra encarnação como Emmanuel, fica aqui, me apoia, me ajuda. Não, ele respeitou a liberdade de escolha. O caminho é esse. Quer me seguir, você me segue. Você não quer, a gente se encontra daqui a milênios. E Publio Lentulus escolheu escolher e se encontrar com Jesus há milênios. E assim somos nós. Somos nós os causadores das nossas aflições.
Nós queremos encontrar com Jesus agora ou vamos esperar milênios para nos encontrar com Ele? Somos nós que decidimos. Nós vamos buscar Jesus através do autoconhecimento que a Casa Espírita nos dá, através dos estudos, da palestra, do Evangelho no Lar e tantas outras atividades da Casa Espírita, né? Que nem nós temos aqui o nosso sarau com poesia espírita, tão esquecida pelo movimento espírita e tão rico, né? Tanto quanto a Revista Espírita. Então, nós vamos esperar milênios para nos encontrarmos com Cristo. Então nós vamos para aquele lugar onde nós temos afinidade, onde nós vamos nos encontrar e encurtar o caminho do encontro com Jesus. Agora, aqueles que querem o caminho mais longo e mais pedregoso, o problema é deles. É um direito que lhes cabe. Mas o tempo todo estaremos aqui, com as portas abertas, mostrando o caminho e mostrando o caminho da ética, da disciplina e da responsabilidade para o espírito crescer e se amadurecer. Não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de se tornar maduro espiritual. Quando eu me torno maduro espiritual, eu sei que eu estou representando aquilo que eu fui ontem. Que as coisas que acontecem na minha existência hoje, eu plantei ontem. E o que eu estou plantando hoje, eu irei colher amanhã. Então eu vou plantar o melhor hoje, como diz Chico Xavier. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso começar agora e fazer um novo futuro. O passado é passado, valeu como aprendizado. As pedras do caminho que o poeta falava, que nós tínhamos da pedra do caminho, nós podemos fazer um muro intransponível ou usar essas pedras como um degrau e para a nossa evolução. Somos nós que escolhemos. O que nós vamos fazer com as pedras do nosso caminho? Então tudo depende de nós. Quando nós trazemos para nós a responsabilidade da nossa felicidade ou a responsabilidade da nossa desdita, que é o nosso sofrimento, nós sabemos que nós somos responsáveis por tudo e que tudo cabe a nós fazermos. E com isso vamos buscar no lugar adequado o socorro que tanto necessitamos, paramos de criar aflições para a nossa existência e buscamos soluções para a nossa vivência espiritual. Que nós temos uma única vida com várias existências. Então vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos e vamos às nossas vibrações. Vamos mentalizar nossas casas, nossos ambientes de trabalho, a casa daqueles irmãos que nós queremos bem e imaginar a figura de Jesus entrando pela porta da frente, junto com os seus amigos e trabalhadores voluntários, e que esses irmãos retirem os miasmas, as energias negativas e aqueles espíritos enfermos que porventura estejam no ambiente em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento. Que esses irmãos sejam retirados e levados a diversas casas de oração e lá serem tratados e se emanciparem para uma colônia espiritual e posteriormente para uma nova oportunidade na carne. E que os bons espíritos apliquem o passe magnetizador a cada ser vivo que conosco convive, os encarnados que convivem no nosso lar, os desencarnados que conosco convivem, os animais e as plantas. E que os bons espíritos estejam conosco, onde quer que estejamos, nos amparando, nos auxiliando, nos protegendo, nos iluminando e nos intuindo para o bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo.